Olá, bem-vindos a esta aula Filosofia e Vida com o Padre Romão. Ainda continuamos sim a explorar a obra de Marilena Chaui, Convite à Filosofia. A aula de hoje tem como tema do mito à filosofia. Resolvido exatamente esta querela, ok? Temos em filosofia exatamente um problema em filosofia, é assunto para estudo, é fundamento para indagações. O novo problema pode ser assim formulado: a filosofia nasceu realizando uma transformação gradual sobre os mitos gregos ou nasceu por uma ruptura radical com os mitos? O que é um mito? Um mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa, a origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem, do mal, da saúde, da doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder, etc. A palavra mito vem do grego mitos, deriva de dois vocábulos, ou dois verbos, né? Do verbo miteio, que significa contar, narrar, falar alguma coisa para outros, né? Do verbo miterro é conversar, contar, anunciar, nomear, designar. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do facto de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando, ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Quem narra o mito? O poeta rapsodo. Okay? Quem é o poeta rapsodo? Porque tem autoridade. Acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhe mostraram ou lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres, de todas as coisas, para que possa transmiti-la aos ouvintes. Sua palavra, o mito no caso, é sagrada porque vem de uma revelação dos deuses. O mito é, pois, incontestável e inquestionável. Atenção, na mentalidade grega. Como o mito narra a origem do mundo e de tudo o que nele existe? De três maneiras principais. Primeira maneira, encontrando o pai e a mãe das coisas e dos seres, isto é, tudo o que existe decorre da relação sexuais entre forças divinas pessoais. Essas relações geram os demais deuses, os tais chamados titãs. Titãs são seres semi-humanos e semi-divinos, não é? Pois os heróis são filhos de um deus com uma humana ou de uma deusa com um humano, não é? Pois os humanos, os metais, as plantas, os animais, as qualidades como quente, frio, seco, úmido, claro, escuro, bom, mau, justo, injusto, belo, feio, certo, errado, etc. A narração da origem é assim uma genealogia, isto é, narrativa da geração dos seres, das coisas, das qualidades por outros seres que são seus pais ou antepassados. Temos, por exemplo, da narrativa mítica, tomemos um exemplo, observando que as pessoas apaixonadas estão sempre cheias de ansiedade e de plenitude, inventam mil expedientes para estar com a pessoa amada ou para seduzi-la e também serem amadas. O mito narra a origem do amor, isto é, o nascimento do deus Eros, que conhecemos com o nome de Cupido hoje, não é? E diz que houve uma grande festa entre os deuses, todos foram convidados, menos a deusa Penúria, sempre miserável e faminta. Quando a festa acabou, Penúria veio, comeu os restos e dormiu com o deus Poros, o astuto e engenhoso, né? Dessa relação sexual nasceu Eros, ou o Cupido, que, como sua mãe, está sempre faminto, sedento e miserável. Mas como seu pai tem mil astúcias para se satisfazer e se fazer amado, por isso, quando Eros fere alguém com sua flecha, esse alguém se apaixona e logo se sente faminto e sedento de amor, inventa astúcia para ser amado e satisfeito, ficando ora maltrapilho e semi-morto, ora rico e cheio de vida. Pois, este é um exemplo de um mito, okay? Para se explicar a origem do amor, esta ânsia que o homem tem exatamente de se apaixonar.
E a segunda vertente, encontramos uma rivalidade ou uma aliança entre os deuses que faz surgir, os deuses que fazem surgir alguma coisa no mundo. Neste caso, o mito narra ou uma guerra entre as forças divinas ou uma aliança entre elas para provocar alguma coisa no mundo dos homens. Temos como mitos, como um exemplo de mito nesta vertente, o poeta Homero, na sua obra Ilíada, onde narra a guerra de Troia, explicando por que em certas batalhas os troianos eram vitoriosos e em outras a vitória cabia aos gregos. Os deuses estavam divididos, alguns a favor de um lado e outros a favor do outro. A cada vez o rei dos deuses, Zeus, ficava com um dos partidos, aliava-se com um grupo e fazia um dos lados, ou os troianos ou os gregos, vencer uma batalha. A causa da guerra, aliás, foi uma rivalidade entre as deusas. Elas apareceram em sonho para o príncipe troiano Paris, oferecendo a ele seus dons, e ele escolheu a deusa do amor, Afrodite. As outras deusas enciumadas o fizeram raptar a grega Helena, mulher do general grego Menelau, e isso deu início à guerra entre os humanos. Tudo isso é só para explicar como é que as guerras começaram. A terceira vertente, encontrando as recompensas, os mitos procuram encontrar recompensa ou castigos que os deuses dão a quem os desobedece ou a quem os obedece. Como o mito narra, por exemplo, o uso do fogo pelos homens. Para os homens, o fogo é essencial, pois com ele se diferenciam dos animais, porque tanto passa a cozinhar os alimentos, a iluminar caminhos na noite, a se aquecer no inverno, quanto pode fabricar instrumentos de metal para o trabalho e para a guerra. Um titã, Prometeu, mais amigo dos homens do que dos deuses, roubou uma centelha de fogo e a trouxe de presente para os humanos. Prometeu foi castigado, amarrado num rochedo, para que as aves de rapina eternamente devorassem seu fígado, e os homens também. Qual foi o castigo dos homens? Os deuses fizeram uma mulher encantadora, chamada Pandora, a quem foi entregue uma caixa que conteria coisas maravilhosas, mas nunca deveria ser aberta. Pandora foi enviada aos humanos e, cheia de curiosidade e querendo dar a eles as maravilhas, abriu a caixa. Dela saíram todas as desgraças, doenças, pestes, guerras e, sobretudo, a morte. Explica-se assim a origem dos males no mundo. Por isso, às vezes, fico questionado, quando vejo aquelas pulseiras, aqueles colares nos braços, de muita gente, que se chama Pandora. Pandora é símbolo de desgraça, é símbolo de azar, é símbolo de peste, é símbolo de guerra. Portanto, vemos, portanto, que o mito narra a origem das coisas por meio de lutas, alianças e relações sexuais entre forças sobrenaturais que governam o mundo e o destino dos homens. Como os mitos sobre a origem do mundo são genealogia, disse que são cosmogonias e teogonias. A palavra agonia vem de duas palavras gregas do verbo genaho, engendrar, gerar, fazer nascer e crescer, e do substantivo genos, nascimento, gênese, descendência, gênero, espécie. Gonia, portanto, quer dizer geração, nascimento a partir da concepção sexual e do parto. Cosmos, como já vimos, quer dizer mundo ordenado e organizado. Assim, a cosmogonia é a narrativa sobre o nascimento e a organização do mundo a partir das forças geradoras, pai e mãe divinas. Teogonia é uma palavra composta de gonia e teos, que em grego significa as coisas divinas, os seres divinos, os deuses. A teogonia é, portanto, a narrativa da origem dos deuses a partir dos seus pais antepassados. Qual é a pergunta dos estudiosos? É a seguinte: a filosofia ao nascer é, como já dissemos, uma cosmologia, uma explicação racional sobre a origem do mundo e sobre as causas da transformação e reprodução das coisas. Para isso, ela nasce de uma transformação gradual dos mitos ou de uma ruptura radical com os mitos. Continua ou rompe com a cosmogonia e a teogonia. Duas foram as respostas dadas e apresentadas por Marilena Chauí, na sua obra Convite à Filosofia. A primeira delas foi dada nos fins do século XX e começo do século, nos fins do século XIX e começo do século XX, quando reinava um grande otimismo sobre os poderes científicos e capacidades técnicas do homem. Dizia-se então que a filosofia nasceu por uma ruptura radical com os mitos, sendo a primeira explicação científica da realidade produzida pelo Ocidente. A segunda resposta foi dada a partir dos meados do século XX, quando os estudiosos
dos antropólogos, quando os estudos dos antropólogos e dos historiadores mostraram a importância dos mitos na organização social e cultural das sociedades e como os mitos estão profundamente entranhados no modo de pensar e de sentir de uma sociedade. Por isso dizia-se que os gregos, como qualquer outro povo, acreditavam em seus mitos e que a filosofia nasceu vagarosa e gradualmente do interior dos próprios mitos como uma racionalização deles. Atualmente consideram-se duas respostas exageradas e afirma-se que a filosofia, percebendo as contradições e limitações dos mitos, foi reformulando e racionalizando as narrativas míticas, transformando-as numa outra coisa, numa explicação inteiramente nova e diferente. Aqui queremos chamar a atenção: mito não é mentira, como muitas vezes se quer evidenciar. Mito não é mentira. Mito é narrativa sobre um facto. É resposta sobre alguma coisa que escapa à inteligência humana. Obrigado.